tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Terapia, etc e tal. Eu sou a Tina Scotton, psicóloga. Estou aqui do meu lado com... Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu falo que a gente vai falar de um assunto de quem nunca, né? A gente vai falar da difícil arte de fechar ciclos e especificamente nos relacionamentos amorosos. Ciclos, né? A gente sempre está fechando aí no dia a dia, né? Um novo trabalho, um novo objetivo, uma faculdade, a gente acaba sempre começo e meio e fim, né? Mas quando se trata de relacionamento, né, Thaís? Aí a gente pode falar que o bicho pega, alguma coisa ali emperra. E vamos falar um pouquinho por que isso acontece, né? É um assunto, acho que bem interessante, né, Tina? Porque quando você, como você mesma disse, né, os ciclos é algo que ele faz parte da vida, né? E para algo novo chegar, a gente tem que saber encerrar coisas que às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas que muitas vezes não. Até porque eu sempre digo que qualquer fechamento de ciclo para a abertura de um novo, ele vai exigir de você uma mudança de comportamento, e essas mudanças, geralmente, elas são incômodas. E a gente tende a querer ficar sempre na zona de conforto, que, como eu sempre brinco, lá é mais quentinho, mas nada acontece lá, né? Tá ruim, mas vamos assim mesmo, né? Às vezes é assim que a gente pensa, né? A É. gente vai falar um pouquinho mais disso ao decorrer, né, do episódio, mas é isso aí que a Thaís falou mesmo, né? O medo do novo, né? Tem um pouquinho medo do novo. Bom, vamos lá então, né? Falar disso. Primeiro, então, acho que é importante a gente entender a diferença entre fechar um ciclo e perder alguma coisa, né? Não necessariamente, então vamos assim. Ao concluir algo em nossas vidas, em geral nos acompanha uma sensação de que a gente está perdendo algo no processo, ou no meio desse processo, ou no fim do processo, né? Não necessariamente. Então, quando a gente fala no fim de um relacionamento, é um emaranhado de sentimentos que está envolvido. Né? Então, quando a gente pensar num relacionamento, isso eu até conversei com uma paciente minha. Por que é tão difícil terminar um relacionamento? Porque não é só o ruim. Você não começou o relacionamento porque era ruim. Não, geralmente tem as coisas boas. E você separar o bom do ruim do relacionamento é difícil, porque tem um afeto ali. Tem o que eu ganhei também em estar com aquele relacionamento. E aí, como que se desapega do que é bom também? Porque pressupõe-se que o que é bom você vai perder também junto. Não só o ruim, mas o que era bom também. Né? Então, tem isso. Então, concluir capítulos sempre significará perda. Mas uma perda nem sempre significa fechar um ciclo. E aí que mora a diferença. Por quê? Você tem a perda dentro do próprio relacionamento, você está perdendo, por exemplo, parceria, companheirismo, uma série de coisas boas no relacionamento, mas você não perde esse ciclo às vezes, né? Você segura isso. Aquilo está esgotado e por uma série de razões você mantém. Ou você realmente terminou um relacionamento, teve uma separação, um afastamento, mas você fica com a palavrinha que eu adoro usar, você fica ruminando aquela situação. E aí a gente vai entender por que a gente faz esse processo. Né, e que ele se torna realmente... Aí sim, às vezes você acaba continuando no sofrimento. Mesmo saindo do relacionamento, você continua mantendo esse sofrimento ali que não está bem resolvido. Sim. Né? Apesar que eu acho que é importante a gente, né, acrescentar, né, acrescentando aqui o que a Tina tá falando, é claro que num primeiro momento, né, gente, todo mundo que quando termina um Não é relacionamento, legal, né? você vai ficar ali, né, num processo que a gente tem um episódio falando só de luto nos relacionamentos, você vai ficar enlutado, você vai ficar mal, você vai ficar triste. Eu sempre digo que parece que você fica meio perdido, assim, sabe? Parece que você tá, sei lá, parece que não é você ali, né? Quando você termina, né, um relacionamento, você sai e fica falando, nossa, e agora? O que que eu faço, né? E isso não necessariamente tem a ver com dependência, né? Por causa do hábito, do dia a dia. E a gente é muito habitual, o ser humano é muito assim, né? Então, no começo, você vai ficar meio perdido, meio chateado, ruminando, né? Num primeiro momento, e até aí tá tudo bem. O problema é quando isso se prolonga por muito tempo, né? Exato.
Então, a partir disso, vamos falar por que que a gente resiste tanto a fechar os ciclos, que é uma coisa que a Thaís já falou também, né? A gente tem medo do novo, é uma das situações. A gente não sabe como é o futuro. A gente não, né? Eu tô vivendo aquilo ali já faz um tempo, eu me acostumei. E aí, como é meu futuro sem essa pessoa? Será que vai ser pior? É, Ruim com ele, pior sem ele? Não é isso? é isso, é muito isso, né? Será que eu dou conta? Tem muito essa pergunta, não tem, na Tem, clínica? Será que eu vou dar conta sozinha, por tem. exemplo? Tem muito essa pergunta, né? De eu acho que eu não dou conta. Porque às vezes o relacionamento ele vai ficando desgastado e a nossa autoestima também acaba, né, às vezes sendo detonada. Porque nenhum relacionamento acaba porque era bom, né? No caso. Alguma coisa ali ficou disfuncional. Então, a sua autoestima, né? A mulher vai ficar. Mais as mulheres, os homens também, né? Mas acho que a mulher, eu tenho mais paciente mulher, eu posso falar com mais propriedade. A autoestima dela vai ficando cada vez mais baixa dentro daquela relação, né? Vai tendo aquela perda mesmo, né? Da funcionalidade, como diz você. E aí ela começa a duvidar da própria capacidade, né? Fora outras questões, né? Que eu nem sei que se você citou aqui, mas às vezes ela abre mão também, às vezes, de coisas da vida dela, as mulheres principalmente, de trabalho, de estudo, e realmente acha que não vai conseguir começar do zero. Eu já ouvi também pessoas falarem sobre, né, que aqui tem a ver com a questão do medo do novo. Ai, que preguiça de conhecer outra pessoa. Ai, vai dar um trabalho. Né, que é uma outra questão também, mas enfim, Também. né? Não, tem muito isso também. E tem uma coisa, eu lembrei da nossa palestra, que nós fazemos palestras em empresas também, ó, mexendo no meio aqui do assunto, né? Mas eu lembrei um pouco e falei, tem tudo a ver com isso também, que a gente evita fechar ciclos. Quando a gente evita conflito, a gente não está naquele momento, ai, eu não quero evitar o conflito. Né? Então a gente não finaliza algo, deixa indo, né, empurrando com a barriga, porque a gente não quer entrar em contato e se colocar num conflito. Mas aí vem a história, né? Por que que você está evitando aquele Por que que você conflito? está evitando o conflito? Né? Por que você está evitando debater de repente para acertar aquilo? Talvez você esteja esperando que o resultado não vai ser bom. Né? Já está assim nesse ponto. Aí você Exato. foge, né? E você tem aquela coisa de estar sempre fugindo. Mas aí vem a história, né, da sujeirinha embaixo do tapete. Ela continua ali batendo na porta, pedindo para você resolver e você vai deixando para depois. Então tem isso também. E a gente vê o conflito não como um momento que você pode refletir, conversar com a pessoa e tentar melhorar, e sim como algo sempre ruim, né? Como Sim. se fosse algo estressante, que tem que ser estressante. Às vezes é, sim. Mas às vezes é Acontece, é necessário, necessário. né? Né? As verdades precisam ser ditas até para as pessoas chegarem num acordo, porque o fato de, né, você ter um conflito não quer dizer que o relacionamento vai acabar. Pode ser que sim, mas às vezes o conflito ajuda nesse sentido, como você disse, para construir algo, para Isso. aparar as arestas, né? Mas como a gente está falando aqui, né, de finalização Assim, de de ciclo, ciclo, né? Aqui a gente está falando de movimento mesmo, movimento total e né? de término, propriamente dito, finalizar de alguma forma aquilo, né? E às vezes o final, aí vem na questão. Acabamos optando ficar na zona de conforto, que é conhecido, mesmo que ruim, parece mais seguro e familiar. Sim. Porque quando você pensa em sair da zona de conforto também, vamos partir do princípio que aquilo vai gerar um estresse, né? A gente fala de estresse emocional mesmo, né? Se a Sim. gente pensar em termos de funcionamento psíquico, quando você entra num processo de mudança, quando você precisa mudar alguma coisa, aquilo vai gerar um movimento. E vamos imaginar o aparelho psíquico, ele faz um movimento muito rápido que vai gerar um estresse ali. Imagina um eletrocardiograma, tem que fazer um negócio meio assim, sabe? Que vai causar um certo desconforto. Isso. E a gente tende a querer o quê? Ficar na zona de conforto, que é o processo de homeostase, que eu falo que é aquele É, processo equilibrado. Mas que no final, se você olhar bem, né, com cuidado, na verdade não tem nada de homeostase, de equilíbrio. Você tá, assim, tá continua sempre. ali naquele estresse, só que você é o estresse conhecido. Uhum. Né? Ah, eu vou ficar aqui, já conheço os defeitos dessa pessoa, já sei como é, já sei como vai ser. Sabe aquela história assim?
Ah, mas eu já sei que isso vai acontecer, então vou ficar aqui mesmo. E Né? aí entra isso, né? O medo de assumir riscos, porque o risco é movimento. Né? O risco, você não tem a certeza absoluta que aquilo vai dar certo ou não. Então tem. Aí você vai optar novamente por uma coisa mais cômoda, já mais Sim. conhecida. Tem Porque a esse gente tem outro as fator. dinâmicas, né, Tina? Os relacionamentos, eles tendem a ter uma dinâmica. E você sabe uma coisa que eu observo que é bem. Claro, não vou dizer que é todos, tá, gente? A gente nunca vai falar aqui que é geral, né? Como a gente sempre diz, em saúde mental nada é geral, e muito menos em comportamento humano. Mas é engraçado porque às vezes você vê é, relaciona... é, primeiro tem as nossas questões internas, né? Os nossos próprios conflitos. E em alguns relacionamentos, com essa questão da dinâmica, por exemplo, tem casais que, por exemplo, eles têm ali uma dinâmica própria deles, a pessoa separa, aí ela, sei lá, ela fica um tempo separada dessa pessoa e tal, 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 volta com a pessoa, mas se ela não tem um processo aí realmente de redescoberta, de autoconhecimento, de mudança, ele pode, nesse meio tempo, se relacionar com uma outra pessoa, ter uma relação diferente. Quando ele volta com a primeira, a dinâmica continua sendo a mesma. Eu acho isso muito louco. Entende o que eu quero dizer assim? O primeiro relacionamento tem uma dinâmica, o segundo tem uma outra dinâmica. Quando ele volta para a primeira, no terceiro Aí relacionamento, repete. repete o mesmo ciclo. É muito louco isso, né, com relação aos ciclos, como a gente tende a repetir os mesmos comportamentos em algumas dinâmicas É de relação, verdade. né? E aí entra um pouco aquilo que você falou que eu não sabia se eu tinha colocado, mas tem os ganhos secundários também, porque às vezes a gente não finaliza algo porque a gente tem um ganho secundário. Vamos pensar que você está ganhando um benefício, mesmo que o relacionamento não esteja bom, tem um benefício aí, consciente ou inconsciente, que te faz manter. Vamos pensar uma parte relacionada com o financeiro, pode ser, né? Com a autoestima abalada, por exemplo, você se sente pelo menos segura com essa outra pessoa, que ela é seu porto seguro, por exemplo, que você não vai dar conta sozinha. Então tem um ganho secundário. Ou porque, por exemplo, você tem filhos e na sua cabeça você imagina, né? Na sua cabeça você imagina que o filho precisa de um pai e mãe com essa formação da família, morando juntos, né? E que você não vai dar conta de separar e que essa criança vai sofrer com isso. Então, pensar também qual é o ganho secundário, o que você está ganhando ao se manter nesse relacionamento. Isso é importante. Né? E isso é autoconhecimento também, porque às vezes aquilo está totalmente no teu inconsciente ainda, né? Não veio Uhum. à tona, você não percebeu que aquilo está sendo um fator determinante no término ou não, no fim ou não, numa resolução ou não. E eu penso que também, assim, se você, né, tem isso claro e você quer continuar, é um problema Ok. da pessoa, né? O problema é quando aquilo começa a te causar, eu vejo como um prejuízo mesmo, né? Porque como a Tina falou, né? É claro que todo relacionamento vai ter problema, naturalmente, né? É claro que às vezes, né, é, você fica ali, tem uma dificuldade por zona de conforto, mas você precisa pensar o quanto aquilo está te fazendo realmente mal, o quanto aquilo está sendo disfuncional para sua vida. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Para que você possa decidir fechar ou não aquele ciclo, né? E tem alguns movimentos também que eu já vi, é, do fechamento de ciclo, em que a pessoa, como você disse, ela terminou o relacionamento, né? Enfim, e ela fica, às vezes, quando tem filhos, por exemplo. Ela tinha uma dinâmica com o marido de briga, de discussão, de confusão. Ela separa do marido, mas ela continua no mesmo movimento, porque não fechou o ciclo, de brigar, de discutir, de ir atrás. O cara, às vezes, quando é ciumento, por exemplo, ele termina o relacionamento, ele não tá mais com a pessoa tá vivendo a vida Mas dela, tem a posse, né? mas tem aquela coisa da posse. Então, se ele era ciumento, ele, de repente, se ele, sei lá, descobre que você tá num outro relacionamento, o cara vai lá e faz um barraco como se ele ainda, né, tivesse num relacionamento com você. Então, a dificuldade de fechar ciclo também aparece aí, né? De não entender em que momento está da relação, né? E de não se conhecer e de repetir os ganhos, às vezes, secundários, né? Às vezes, até esses ganhos secundários podem aparecer, por exemplo, em relacionamentos abusivos.
É bem comum aparecer esses ganhos secundários que tem a ver, por exemplo, com a maneira como você entende um relacionamento, que você entende o que é o amor, do que é o cuidado. Então, às vezes, você fica ali, né, para ter esse ganho de alguma forma. Então, sei lá, eu não fechei o ciclo com meu marido porque de alguma maneira, né, ele, sei lá, ele era ciumento, por exemplo. Ah, mas se ele tá sendo ciumento é porque ele ainda gosta de mim, ou porque ele gosta de mim. E aí você se mantém, e aí é uma questão também de se conhecer, porque provavelmente você tem uma questão de autoestima aí, né? Mas enfim, eu tô indo pra, né? Eu começo a falar e esqueço, gente. Desculpa, continua, Tina. Não, mas acho que entrando nisso, né? O que que é necessário para fechar um ciclo? Então, vamos lá. O que que é necessário? O que que a gente vai se preparando, se construindo para isso, né? Porque não é uma coisa do dia para o outro. Pode ser, mas não é. Geralmente não é. Geralmente É não. uma coisa mais lenta, né? Então, primeiro se desprender do passado, né? Tem que ter o descolamento da realidade antiga. Você está no aqui e agora, então vem muito aquilo. Era bom no passado, hoje não é a mesma coisa. As coisas mudam para o bem ou para o mal, né? Aquilo pode não fazer mais sentido para você e nem para o outro. Ou você esperava uma coisa, aconteceu outra, né? As pessoas mudam, os relacionamentos mudam. Então tem que se conectar no presente, o aqui e agora, e avaliar o aqui e agora, como que está, né? Abrir-se para mudança. Vai com medo mesmo, mudança é movimento, né? Você estagnado, você não progride, né? Você não amadurece, você fica ali sempre. Eu falo que é correndo atrás do próprio rabo, né? E aquilo não vai mudar. Então, a pessoa não pode reclamar que aquilo está acontecendo de novo. Se ela não mudou a forma dela agir em relação àquela situação, o resultado, a chance de ser sempre o mesmo resultado é aquele, vai ser, é muito forte. Né? A pessoa fala assim, ai, por que que sempre que eu falo isso, ele age da mesma forma comigo? Mas você está falando sempre a mesma coisa? Você está agindo sempre da mesma forma? Então, o resultado provavelmente que vem é esse, né? Lembra, Thaís, que você falou num dos episódios que você falou quando é não? E que você falou assim, fala o não e seja firme nisso. Porque se você sempre abrir mão, falar um não e depois vai lá e faz, a pessoa ela vai subir em cima de você. Sim, porque ela já vai saber como. Aliás, ela vai saber como te manipular, né? Exato. Então é essa a ideia também do ciclo. Se você sempre vai ter o mesmo comportamento ali, o resultado provavelmente vai ser o mesmo. Então você não está mudando, você está mantendo uma situação, né, que não vai mudar mesmo. A chance de mudar é grande. Ou você está esperando que o outro mude? Talvez Exato. não, né? Então, o ciclo só será fechado quando todo o processo termina. Isso é fato. E para isso tem que ser realizado de forma consciente. Perceber o que estava te gerando o apego àquela situação ou pessoa, né? Traz para consciência. Porque senão a gente fica no mundo da fantasia, né? Na esperança de. E não vem. Né? Então, traz para Muitas vezes não, consciência. né? Muitas vezes não. Então, traz para consciência. E ter a percepção do que você faz ainda está vinculado ao passado. Trazer isso para a realidade. Né? E despedir é uma forma de aceitar uma nova realidade. Acontece um problema temporal aí. Eu falo que quando a gente não fecha um ciclo, eu penso muito no temporal. Vamos lá. A gente tem um ciclo passado, a gente tem o nosso presente, né? E tem o futuro. Aonde que a gente fecha o ciclo? No presente. Aonde que a gente toma as decisões? Aonde que hoje a gente tem uma ação? É no presente É sempre. só no presente, né? Então, tem um problema temporal, porque quando a gente está numa determinada situação e tudo daquela situação a gente pensa que talvez a gente resolva no passado ou no futuro, a gente esquece que aonde a gente tem que tomar a decisão é no presente. E aí dá essa confusão. Não inventaram, gente, a máquina do tempo ainda, né? Que você pode se antecipar a alguma coisa ou mudar o que aconteceu. Não dá. Então, assim, quando a gente perde esse foco no aqui e agora, a gente trava. Porque ou a gente está com a cabeça no passado, ou a gente está muito tentando, ai, como vai ser meu futuro e cheio de medos. E aí, aonde a gente tem que atuar e tomar uma decisão desse fechamento de ciclo, a gente deixa para depois,
né? Então, por exemplo, aí a gente entra de novo no ruminando, né? Terminou um relacionamento, tudo, e fica com aquela ideia, por exemplo, de que, ai, por que não falei aquilo para ele? Por que não agi diferente? Por que, né? Tive uma paciente que ela veio, Tina, eu acabei de uma forma, não vou entrar em nomes, detalhes, mas eu acabei de uma forma que eu não pude expressar o que eu sentia naquele momento. E continuou, aquilo estava, né, sendo super tóxico para ela. Conversei. Se você... A sugestão foi, e se eu mandar um WhatsApp para ele com uma mensagem falando tudo que eu não falei naquele momento? Gente, Olha o espirro. espirrei. Vamos seguir o bonde. Segue o bonde. Então, assim, e se eu mandar? Eu falei, vai te fazer bem? Vai te pôr um ponto final? Isso faz sentido para você? Você não está esperando resposta, porque pode não vir resposta, ou pode vir uma resposta que você não quer. Você simplesmente quer que aquilo finalize? Então, fechamos a seguinte ideia. Vou escrever tudo o que eu queria falar, da forma que ele me tratou, não achei legal. Vou colocar que não quero que me responda, e quando eu ver que lê, eu já bloqueio, eu não quero. Nunca vou saber a resposta, mas eu só quis expor o que eu sentia. Aí fecha o ciclo. Agora, se você ficar pensando, você manda, né, uma ideia, você mandou a mensagem, mesmo assim, nossa, por que ele não me respondeu? Ai, por que ele me respondeu feio? Aí você também não fechou, né? Então, a ação é pro real, a ração foi boa. Mãe de pets. A ação não é pro que passou e nem pro que você espera que aconteça no futuro. Você não sabe. Então, é o aqui e agora. Aquilo vai finalizar, é no presente que você finaliza. Né? E por uma coisa consciente sua, porque não tem como você esperar qual vai ser a atitude ou a ação do outro em relação a isso. Sim, que é o que tem que estar muito claro, né, para você. Você não tem controle sobre o outro, você tem, né, controle sobre as suas próprias ações, e ponto, né? E despedir também, né? Se a gente pensar numa perda aí, é uma forma de aceitar uma nova realidade, o que pode ser um outro ganho, uma outra coisa. Você abrir um espaço para entrar uma coisa nova, né, Thaís? Sim, porque tem isso. Sim. A gente até brinca, né? Quando a gente limpa o guarda-roupa, a gente costuma comprar roupa nova, né? É mais ou menos assim que funciona com as nossas emoções também, gente. É uma comparação ridícula, tá? Mas é mais ou menos isso. É ridícula, mas é real. Exato. E agora vem o que você falou do fechando o ciclo propriamente dito. Nesse processo que a gente está, é um luto. Vai ter dor, você vai se sentir perdido em algum momento, vai sentir saudade, né? Vai sentir raiva, vai, às vezes, culpa. Mas isso é um processo que você vai passando até você se colocar na nova realidade. Eu falo que é assim, é quando você muda de casa, por exemplo. Você até se adaptar à nova casa, sim, não é difícil. Ou você mudou de país. Olha, né, que mudança brusca, né? Mas demora um tempo para você se adaptar, para você entender o que está acontecendo com você novamente. Então, é o tempo, é respeitar esse tempo seu do luto. Eu acho. E eu acho, inclusive, que as pessoas também tendem muitas vezes a... Tem uma frase que eu não sei, assim, eu concordo discordando, né? Que falam assim, você só vai curar um amor com outro amor, né? Se você terminou um relacionamento, tem gente que termina um relacionamento e logo na sequência não deu nem tempo, né? Pra se conectar com ela mesma e entender, né, o que está acontecendo e já se envolve com outro relacionamento. Eu acho que deveria ter um pouco de cuidado nesse sentido. Porque não se cura um amor com o outro, eu não sei, eu acho que é meio que tapa-buraco. Tem um pouco isso sim, Né? Thaís, eu concordo, porque, por exemplo, aí de repente você vai, a chance de repetir pode, porque como aquilo não está muito estabelecido para você, você não teve o tempo da reflexão de por que aquilo terminou, como foi, tudo, de você entender como foi o processo todo, você de repente... Tem um buraco ali mesmo, como você falou. E aí você vai querer suprir aquilo que pode ter sido algo que você supriu naquele outro relacionamento. Aí vem aquela ideia da repetição, ou pode de fato ocorrer uma repetição ali. Ou você achar que está ocorrendo uma repetição, ou de fato estar ocorrendo. Né? Você está buscando tampar aquela carência com uma outra pessoa. E de repente aquela outra pessoa pode ter as mesmas características que o outro não te deu, que não foi legal, e você não conseguiu realmente refletir para você mesmo o que fez aquele término.
né? Então, e aí eu sempre falo, eu faço a ideia da portinha, né? Porque todo mundo fala assim, 880 acontece, ou eu arregaço a porta, falo, ou você fecha de vez, porque às vezes você fecha um ciclo e você não quer mais se abrir para nada, ou fala, não, agora eu vou sair por aí ficando com todo mundo. Eu falo, calma, gente, vamos pensar que a porta é sua, você é dona dessa portinha. Eu sempre falo isso, e não só em fechamentos de ciclos, tá? Mas você tem a portinha ali. Ao invés de você abrir a porta com tudo e de repente você se frustrar e se decepcionar novamente, por que você não deixa a portinha e vai abrindo aos poucos para você ir conhecendo de novo as outras pessoas e se ambientando novamente, né? E aí sim, Tina, dá para ter controle de tudo? Não, não dá para ter controle de tudo, mas você tem escolhas. Então eu falo que você pode escolher ir abrindo aos poucos essa portinha, convidando de repente essa pessoa, se você vê que tá legal, convidando essa pessoa novamente para entrar, e você também tem o controle. Aí sim eu posso pôr num determinado momento controle de escolha de pedir para essa pessoa também se retirar. Né? Quem a gente escolhe colocar na nossa vida e também tirar da nossa vida. A gente tem essa autonomia e não deixar que o outro escolha pela gente. Sim. A gente tem essa escolha. Então eu falo, vai aos pouquinhos, vai sentindo. E se realmente você vê que chegou ali, você deixou entrar, mas que não por algum motivo você quer, convite para sair. Você tem esse controle. Então, eu trabalho muito isso. Eu acho que faz uma diferença grande, porque você fala, gente, a escolha é tua, você não precisa deixar na mão do outro. Então, não tenha medo, não se fecha também totalmente, né? E terapia, né, gente? Para entender, Terapia, né? terapia da portinha. Não, até para entender, porque como você falou, né? As pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas é difícil, como eu faço isso? Essa questão, né, de, eu tenho que, sei lá, me abrir para um outro relacionamento, ou então, eu sei que a escolha é minha, mas é difícil. Aí entra de novo na questão de você entender se você tá com essa dificuldade de repente fazer uma escolha de quem você deixa entrar ou sair da tua vida, talvez você esteja criando relacionamentos realmente de dependência com o outro, muito pautado no que o outro vai fazer ou não por você, o que ele vai oferecer ou não para você, sem levar em consideração o que você realmente quer. Porque a dificuldade está aí. Então, assim, por que eu não escolho, né, botar a pessoa para fora? Aí entra na história do ganho secundário. Aí volta tudo. Né? Aí volta para aquele ciclo lá de trás que a gente falou. Né? Medo de ficar sozinha. E aí entra. Então é importante a gente entender o porquê, de repente, eu não pego, abro a porta e falo, vaza daqui. Né? E entra muito nisso que você falou de. Acabei de sair de um relacionamento e já entro no outro, que não deu tempo de refletir sobre a situação. Aí vem assim, não deu tempo de criar uma memória do que você viveu. E é importante você criar uma memória do que você viveu ao fechar esse ciclo. Você não tem que ignorar a experiência, porque se você também ignora a experiência, você pode repeti-la. Você ignorou, você fingiu que aquilo não existiu, que aquilo não aconteceu. Então, assim, bater de frente realmente. E aí você não vê aquilo como algo só negativo. Teve pontos bons também. O que você aprendeu com aquilo? Quais recursos, quais formas, né, que você conseguiu naquele momento se desvencilhar, o que você conseguiu, o que foi bom dentro daquilo que você construiu, junto e sozinho, e o que foi ruim, junto e sozinho também, e que você saiu fortalecido. Tem que pensar nisso. Sim. O que você ganhou? Que história que você criou? A gente vai adicionando coisas na nossa vida e transformando também. Sim. Né? E isso serve, inclusive, para você poder fazer novos erros, né? Exato. Agora vamos cometer o mesmo, né? Então, assim, o que você ganha com essas experiências desafiadoras? Sim. Isso que é importante você ter. Porque se você ficar só na experiência do que foi ruim, você vai paralisar. Sim. Todas as experiências vão ter emoções que vão ser, né, causadas ali, boas e ruins. E aí as pessoas sempre falam, é muito fácil falar. Sim, é mais fácil falar do que fazer, né? Exatamente. Mas o importante é que você dê o primeiro passo, né? Porque toda experiência você vai adquirir um aprendizado ali.
né? Seja ela qual for, né? Exato. E aí, com esse tempo de maturação, você consegue dar forma, você consegue nomear, de fato, o que que aconteceu, o que que você teve de ensinamento, o que amadureceu em você, o que despertou em você, né? Então, é necessário um pouco essa parada de olhar para você, né? O que que aquilo realmente te trouxe a mais com aquela experiência. Né? E não o vazio, né? Porque a gente fica muito com essa ideia só do que foi tirado, arrancado, da perda. E do ganho. Cadê o ganho também? Sempre a ver, né? Né? E aí, se o objetivo... Vamos pensar que o objetivo do fechar ciclo é a paz, é leveza. Né? Então, aí você tira aquilo, que é o que a gente já falou. Se você quer a leveza, tirou, que seja consciente. Porque senão você volta a ruminar. E aí, você pode estar fora do relacionamento, mas que nem você falou, Thaís, mas ainda dentro do relacionamento, né? Porque você, vamos supor que tem essa história da separação e tem um filho envolvido. Você continua tendo as mesmas atitudes quando você estava casado, você estava junto com a pessoa. Você não se desconectou, você não descolou, você não está independente daquilo. Você tem um filho em comum, mas você não tem mais aquela relação marido e mulher. É diferente. Exato. Então, não teve o descolamento. Sim. Você sabe o que você falou? Agora eu lembrei de uma outra história também que eu ouvi. Não foi nem consultório, foi de uma pessoa aleatória, né? Na vida. A pessoa me contou uma história que eu achei tão engraçada. É uma mulher já de... Acho que tem mais de 50, 60 anos. Não, bem mais, né? Olha só que coisa louca com relação ao fechamento de ciclo. Ela foi casada durante, sei lá, uns 30 anos. Separou do marido. O marido mora num apartamento X, ela mora num apartamento Y. Eles não têm mais nada um com o outro. Eles não têm nenhum tipo de relacionamento no sentido de sexual, nada disso. Só que assim, ela nunca arrumou ninguém. Ele também nunca arrumou ninguém. E eles têm uma relação engraçada, porque assim, por exemplo, quando ele precisa ir ao médico, ele liga pra ela, tipo, ir com ele. Ou quando ela precisa de alguma coisa dele, assim, no sentido, sei lá, eu preciso, sei lá, arrumar meu carro. Ela liga pro ex-marido. Então, assim, eles se separaram, mas não fecharam o ciclo. Eles continuam tendo uma vida de casado separado e sem o benefício, como eu costumo dizer, por exemplo, do sexo, sei lá, por exemplo. Achei muito curioso, né? E pra eles é super ok. É porque, de repente, olha como você fechou. Eles eram amigos, né? Então, é aquela história, né? Você fecha um ciclo de um casamento que não era funcional, mas você abriu para um novo ciclo de uma amizade que é funcional, de repente. Pode ser? Pode. Em alguns casos, não são. Mas eu achei curioso. Mas o mais curioso é que ambos não se envolveram com mais ninguém. Aí também talvez possa ser disfuncional. Ou talvez pode chegar ao ponto de falar, ninguém queria isso mesmo, queríamos só amizade com todo mundo em geral. Mas eu achei muito curioso. Curioso mesmo. Porque eles continuavam tendo as questões ali do relacionamento de marido e mulher, né? Sem o sexo, no caso aí, né? Sem a troca aí afetiva nesse sentido. E tem os comportamentos de casado. Então, tudo que ela precisava de um marido em outras funções, ela pede pra ele e vice-versa. Achei bem curioso, assim. E eles vivem bem com isso, então ok, né? Ok. Aí eu vou aqui colocar, a gente já falou bastante coisa desse ponto, eu vou para os benefícios da abertura para o novo, né? Que eu acho que, por que o medo... A gente já falou que dá medo, mas tem benefício no novo. Então, vamos lá para esse benefício no novo, se abrir para isso, né? Nos permite sermos mais criativos quando a gente vai para o novo. A gente não está na repetição, né? Aquilo tudo de novo. Então, isso, uma possibilidade de experienciar a felicidade, de experienciar leveza, o amadurecimento, de mais sentimentos que às vezes estavam ocultados ou bloqueados por aquilo que você estava parado, né? Que a gente fala do passado e um futuro que ainda não chegou, né? Então, aqui e agora, quando finalizado, você volta para o aqui e agora, você tem essa abertura, né? Você feliz, você leve, você vai já fazendo novos planos, né? Você não parou. Isso é importante. A cada novo ciclo, aí que vem. Gente, tem sofrimento? Às vezes tem, mas a cada novo ciclo, a gente ganha sabedoria,
né? Maturidade que vai facilitar muito futuramente nas nossas escolhas. E de repente a gente vai fazer escolhas melhores da outra vez. Então não precisa fechar a portinha toda, não. Calma, você tem potencialidades, você tem agora novos recursos, né? Você tem um filtro aí que de repente vai te dar uma sabedoria ali para você saber, isso eu quero para mim, isso eu já não quero mais, não faz mais sentido. Aí você tá olhando para você e não para agradar o outro só. Exato. Né? Experiências novas que renovam, energia nova, cria um sentimento de liberdade, de você poder fazer escolhas, né? Então a gente não precisa ser prisioneiro da gente mesmo e das nossas escolhas. A gente pode mudar. A gente tem essa liberdade de ter escolhas diferentes e de tentar, né? Nem sempre é fácil. Então, se você não estiver conseguindo, você perceber que está empacando aí, que você não está conseguindo fazer isso sozinho, tem ajuda. Busca um psicólogo, busque alguém que você possa conversar, né? De uma forma aberta, sem julgamento, que vai saber realmente acompanhar você nesse processo. Né? E a se reconhecer dentro desse processo. Porque quando a gente sai de um ciclo, muitas vezes é o que a gente fala com aquele sentimento de vazio, e a Thaís fala muito isso e é verdade, a gente sai esvaziado. A gente não consegue mais falar quem sou eu nessa nova fase da minha vida, porque a gente estava muito misturado com o outro. Então, o que era meu e o que era dele? Né? O que era do outro, o que ainda é meu e o que ainda é dele, o que ficou de lição dele que pode permanecer ou não, e o que ainda de mim está ali. É uma redescoberta. É uma redescoberta. De repente, e aí que é legal abrir para o novo, porque quando você está no novo, você pode descobrir coisas muito legais a seu respeito. Muito legais. E você pode falar assim, gente, eu não imagino. Eu já vi muito paciente falando, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Sim. E eu fiz. Ou muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sabia que eu gostava disso. Então, acho que sim, é um processo de você se reconectar e descobrir novas coisas sobre você mesmo, né? Fora daquela relação. E aí eu quero finalizar, né, antes da gente fazer os agradecimentos, mas eu achei bem legal essa parte que fala assim: o fechamento de um ciclo nos dá a oportunidade de refletir, revisar, ressignificar e dar um novo sentido às nossas vidas, baseadas no aqui e agora e em nossa realidade atual, que eu falei. Volta para o aqui e agora, volta para o real, né? Sai um pouco dessa fantasia, né, do que poderia ter sido ou do que será. A gente não sabe, né? E o que passou, passou. Ao não fechar ciclos, ficamos desgastados, pois estamos desprendendo energia psíquica e corporal em algo que já foi. Não temos poder de atuação no passado, e voltar ao passado ainda está apenas possibilitado nos filmes de Hollywood. Esse foi por minha conta. No finalzinho, né? Então vamos para o aqui e agora, vamos para o que a gente tem de real. E o real, às vezes, é muito mais legal. Rimou. Verdade. E é isso, eu queria agradecer, espero que a gente tenha, né, trazido um papo aí bacana, uma coisa descontraída e que tenha ajudado vocês aí que estão empacados aí em alguns ciclos, né, que a gente tenha ajudado, colaborado um pouquinho para que tenha um movimento aí. Então, vou pedir novamente que vocês curtam a gente, sigam a gente no YouTube, no Instagram, mandem perguntas, mandem sugestões de temas, mandem críticas, que a gente... E likes, a gente gosta de likes também. Exatamente, por favor, likes. Ajudem o nosso canal a crescer, compartilhem, né? Compartilhem, mandem aí nos grupos. Isso. Se vocês acham... Grupo de família eu adoro. Se vocês acham que tem alguém aí que tá precisando ouvir uma coisa, mas vocês não querem ser tão diretos, manda ali o vídeo nosso, manda o nosso episódio. Exatamente. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.